Se eu falar para você, Páscoa, qual a primeira coisa que virá à sua mente? Ele é a imagem do Deus invisível. Essa semana é a semana que antecede a Páscoa, a semana em que os cristãos lembram da morte, ressurreição de Jesus Cristo em favor daqueles que ele veio salvar. Mas a Páscoa não é somente a lembrança do sofrimento, morte e ressurreição de Jesus. A Páscoa é uma época propícia para que nós lembremos de tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Ele não só sofreu, ele não foi só crucificado ou ressuscitou, mas todo o ministério terreno de Jesus teve um significado muito importante para todos quantos nele confiam para a sua salvação. No decorrer dessa semana, nós teremos algumas mensagens, alguns vídeos que vão nos lembrar de pontos importantes do ministério de Jesus e aquilo que eles falam conosco. E hoje nós vamos ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 8, que é a narrativa de quando os anjos anunciam aos pastores o nascimento de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Havia naquela região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Foi dessa maneira que o nascimento de Jesus foi anunciado. Ele não foi anunciado aos governadores, ele não foi anunciado aos ricos, ele não foi anunciado às pessoas importantes, mas aqueles anjos apareceram a pastores, as pessoas mais simples e mais humildes da época de Jesus. Apareceu para eles dizendo que o Salvador havia nascido e que eles deveriam procurá-lo, e eles o encontrariam deitado numa manjedoura. Eles não o encontrariam em um berço de ouro, eles não o encontrariam num palácio, mas eles encontrariam o Salvador em uma estrebaria. A forma como o nascimento de Jesus foi anunciado é muito importante, porque mostra que o Senhor Jesus veio para todos. Não há distinção. Ele não veio somente para ricos, ele não veio somente para brancos, ele não veio somente para pobres, ele não veio somente para chineses, ele não veio somente para uma classe específica de pessoas, mas ele veio para todos, todos quantos nele creem. Não há diferença a conta bancária, não há diferença a cor da pele, não há diferença o status social. Aquele que crê no Senhor Jesus desfruta da salvação que ele veio realizar. Mas não é só a humildade de Jesus que se torna importante nesse texto. Se torna importante a maneira como ele foi adorado nessa passagem. Porque mesmo tendo nascido numa estrebaria, mesmo estando deitado numa manjedoura, apareceu junto àquele anjo que avisava aos pastores uma milícia, um exército celestial, um exército de anjos veio louvar ao Senhor, louvar a Deus pelo nascimento de Cristo, que era o Salvador. Isso mostra que aquele que nasceu humilde numa manjedoura era o Filho de Deus, era o Salvador, era o Messias, ele era o Rei da Glória. Pode parecer estranho, como pareceu estranho a muitos naquela ocasião, um rei deitado numa manjedoura. Mas é porque o reino de Deus é diferente do reino deste mundo. O reino de Deus não está baseado em riquezas e em poder militar. O reino de Deus está baseado em santidade e justiça. E Jesus, que nasceu 2000 anos atrás, ele é o Filho de Deus e ele é o Rei, e ele veio para salvar aqueles que enxergam nele que ele é o Rei, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador.